O nosso projeto ele busca mostrar um pouco da parte de mineração de dados ligado ao uso de aplicações dentro da plataforma .NET. No caso, nós utilizamos o SQL Server 2008 em conjunto com uma aplicação criada em C#, utilizando a tecnologia ASP.NET. Então, o que basicamente essa aplicação faz é sugerir aos usuários que a utilizam produtos baseados nas compras que eles realizaram antes. Então, a partir dessas compras, existe uma associação delas com as compras realizadas por outros usuários, de maneira que então são destacados alguns produtos, no caso limitamos a 4 produtos para o usuário, de maneira que provavelmente o usuário tem interesse em comprar. Antes de tudo, a gente precisa entender quais são as tecnologias por trás disso. Utilizamos o SQL Server Business Intelligence Development Studio, que é um dos componentes do SQL Server Business Intelligence, né? Essa versão do SQL Server com componentes de BI, onde nós criamos um projeto de Analysis Services, Nesse projeto nós indicamos a nossa base de dados, a nossa fonte de dados, que foi criada anteriormente no SQL Server, nossa base de dados de nome Unistore. Nessa base nós armazenamos 3 tabelas, tabela de clientes, filmes e vendas. Onde na tabela de vendas nós buscamos relacionar os filmes com os clientes, basicamente. Então, a partir dessa base, nós então relacionamos a mesma com o projeto do Business Intelligence Development Studio e daí importamos esse projeto para o SQL Server Analysis Services, que é basicamente o Management Studio com o servidor do Analysis Services, que possibilita, no caso, o uso da linguagem de consulta DMX, uma linguagem de consulta desenvolvida pela Microsoft em conjunto com outras empresas, de maneira que é possível então utilizá-la para mineração de dados. Nós tivemos que inicialmente criar uma estrutura de mineração, onde determinamos quais campos iríamos utilizar na mineração de dados. Então indicamos quais os campos que seriam utilizados para predição. No caso, o campo de interesse foi o campo de filme. Poderíamos ter utilizado estado civil ou gênero também. Então, nós aplicamos o algoritmo de associação, utilizando a regra de associação, que é basicamente o algoritmo a priori modificado, com suporte mínimo de 0.02 e probabilidade mínima de 0.4. A partir daí, nós treinamos a nossa estrutura de mineração, a nossa estrutura de mineração chamada Recomenda Filmes, e utilizamos então no treinamento a base de clientes com a base de vendas. A partir disso, então, nós podemos criar consultas DMX, consultas propriamente ditas, que irão retornar resultados do processo de mineração. Então, o código referente à consulta ela está todo embutido na aplicação, de maneira que o usuário ele simplesmente obtém os resultados. Ele não precisa realizar nenhum tipo de consulta ou inserção da consulta em si. Todo o DMX é desenvolvido em tempo de execução, onde basicamente nós temos o uso de uma estrutura onde todos os filmes do usuário que o usuário já comprou são obtidos e então inseridos dentro dessa estrutura, de maneira que nós podemos então fazer a sugestão de produtos. Vamos à aplicação. A aplicação é uma aplicação bem simples, feita em C# com a tecnologia ASP.NET, onde o usuário realiza o login. No login, você tem a obtenção dos produtos que o usuário já comprou. Nesse caso, o nosso usuário ele não possui produtos, então não existe recomendação para ele. Ele então realiza a compra de algum produto. Então, vou realizar a compra de algum filme, me desloco ao carrinho e então finalizo a compra. Ok. Realizo o logoff, saio da aplicação e retorno à aplicação. Ao retornar à aplicação, então, serão recomendados filmes baseado nas compras realizadas por outros usuários associado àquele filme que você comprou. Então, nesse processo, as regras de associação que já foram processadas no próprio SQL Server já nos retornam os filmes que estão associados àquele filme que nós realizamos a compra. Então, essa aplicação ela busca ilustrar de maneira bem simples como ocorre o processo de integração entre uma aplicação C# em conjunto com o SQL Server para mineração de dados.
Então, houve bastante dificuldade no processo de desenvolvimento do ponto de vista de relacionar o projeto do BI Studio com o SQL Server. Existiu muitas dificuldades com relação à permissão de tabelas, principalmente, já que são aplicações diferentes. Então, houve necessidade de adicionar para as tabelas que nós íamos utilizar na nossa base, permissão de uso para a manipulação do SQL Server Management Studio, o BI no caso. Então, essa essencialmente a estrutura do nosso projeto.